Amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje na nossa disciplina de atualidades para falar para vocês a respeito de um tema muito importante. Já estamos no finalzinho de maio, mas ainda vale, né? O Maio Laranja, essa campanha que se relaciona ao combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um tema que faz parte do nosso cotidiano ainda hoje, infelizmente, porque nós temos uma cultura que muitas vezes incita a violência muito mais do que a proteção. Então, vamos tratar um pouquinho desse assunto, que é importante e muito interessante também. A primeira informação que a gente precisa se perguntar, as primeiras questões que a gente precisa saber é exatamente você aí do outro lado, sabe quais são? Principalmente as formas de violência contra crianças e adolescentes, os métodos de prevenção que podem ser eficazes para evitar a violência e, principalmente, quais são os canais de denúncia. Porque aquela história de antigamente, né, que a gente faz um parâmetro aqui, a gente faz uma comparação em relação à violência contra a mulher, aquela famosa frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, já passou, né? Já foi, isso já não serve mais. Hoje, sim, nós precisamos denunciar quando a gente vê, quando a gente tem notícias a respeito de violência contra crianças, contra adolescentes, contra mulheres, contra homens, contra qualquer tipo de pessoa, ok, pessoal? É importantíssimo denunciar. Bom, por que que essa campanha está surgindo, né? Por que que esse mês está sendo dedicado a isso? Porque é importante a gente destacar que agora, em 2020, né, a Lei Federal 9.970 do ano 2000 instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, completando, então, 20 anos. Esse ano que nós estamos vivendo, que o pessoal está dizendo aí, cancela 2020 por causa da pandemia, é um ano importante nesse tema, porque completa aí 2 décadas, né, em que há uma tentativa do governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, de combate a uma frequente violência que se destina a crianças e adolescentes. O dia oficial da campanha é o dia 18 de maio, que se remete à morte da menina Araceli, violentada e morta aos 8 anos de idade. Eu trouxe para vocês a história dela, é uma história muito macabra, uma história muito pesada, negativa, mas que determinou aí o início dessa campanha de combate. Ainda em 2020, o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes completa 2 décadas do estabelecimento de diretrizes gerais para uma política pública de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. E aí a palavra enfrentamento relaciona-se com a questão da denúncia, né, que eu havia falado para vocês agorinha. Se temos que enfrentar a violência, temos sim que denunciar, ou seja, não é mais aceito na nossa sociedade a continuidade dessas ações. Aqui a imagem da menina Araceli, eu trouxe para vocês uma reportagem da revista Aventuras na História, que faz uma relação também, não só com a questão do combate à violência, mas também com a ditadura militar, porque o caso acontece em plena ditadura militar, e nós temos um problema aí relacionado com queima de arquivos, né? E isso então prejudica demais as investigações em relação ao caso. O sequestro de uma criança, no dia 18 de maio de 1973, é a mais alta e cruel prova de como a ditadura militar brasileira de 1964 impactou pessoas inocentes. O regime ditatorial contribuiu para queimar os arquivos de um crime que aniquilou a vida de uma garotinha chamada Araceli, brutalmente assassinada quando tinha apenas
8 anos de idade. O crime aconteceu no estado do Espírito Santo, numa sexta-feira comum para a família de Araceli. Como sempre, ela saiu de casa, no bairro de Fátima, na Serra, e foi estudar na Escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Após as aulas acabarem, em seu caminho de volta para casa, Araceli retornaria, como de costume, mais cedo. Isso pois sua mãe, Lola Cabreira Crespo, solicitou à escola que assim fosse, por conta do horário do ônibus que a menina pegava todos os dias. Mas, naquele dia, tudo mudou. Segundo uma testemunha que viu a criança pela última vez, era um adolescente que estava em um bar, entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal, em Vitória, a alguns minutos de onde Araceli estudava. Mais tarde, ele contou à polícia que, na época, percebeu que a garotinha não tinha entrado no ônibus. Em vez disso, a menina estava brincando com um gato no bar. Depois daquilo, ela jamais foi vista novamente. 46 anos depois, os culpados pelo crime ainda não foram condenados. Bem, o cadáver, né? Quando anoiteceu, no mesmo dia, o pai de Araceli, Gabriel Sanches Crespo, iniciou as buscas pela filha. O corpo dela só foi encontrado no dia 24 de maio, totalmente desfigurado, em uma mata, nos fundos do Hospital Infantil em Vitória. Exames de autópsia confirmaram que, de fato, o cadáver era da criança desaparecida. Eu quero só trazer um detalhe aqui, para que, se vocês se perderam na temporalidade, a menina tinha sumido no dia 18 de maio e o corpo encontrado apenas dia 24. O responsável por encontrar o corpo foi o policial Ronaldo Monjardim, junto com o seu pai. As investigações sobre o cadáver da menina foram atrapalhadas, pois grande parte das testemunhas estavam sendo ameaçadas. Ninguém queria conversar sobre o assunto. Lembrem-se em relação ao período histórico, 1973, o regime ditatorial em vigor, né? As pessoas têm medo de tudo, até de comentar, e as pessoas responsáveis por esse crime se aproveitaram dessa situação. Quem são considerados os possíveis criminosos? São muitas as versões do crime que foram analisadas pela polícia. No entanto, há 3 principais suspeitos do assassinato de Araceli: Dante de Barros Michelini, o Dantinho; Dante de Brito Michelini, pai de Dantinho; e Paulo Constantin Relau. Dantinho era um latifundiário que gozava de enorme influência junto ao governo militar. A versão da morte da menina, que envolve ele, afirma que Araceli foi raptada por Paulo Relau no bar, logo após ela deixar o colégio. No mesmo dia, a menina teria sido sequestrada e levada para o então bar franciscano, na praia de Camburi, que pertencia a Dantinho. Lá, a criança foi estuprada e mantida em cárcere privado sob efeito de drogas. Os entorpecentes foram ministrados pelo filho de Dantinho e por Paulo Relau, que teriam cometido a violência sexual contra a criança. Como a menina foi muito dopada, perdeu a consciência e entrou em coma. Mas aí foi tarde demais. Quando foi encaminhada ao hospital, já estava morta. Paulo Relau e Dantinho teriam então jogado o corpo de Araceli no matagal, que fica atrás do Hospital Infantil, em Vitória. Percebam a crueldade do crime, né? Desde o início até o seu final. Em relação à investigação, segundo denúncia do promotor Volmar Bermudes, revelada em entrevista ao programa Globo Repórter de 1977, Dantinho passou a usar a sua influência com oficiais da ditadura para não ser condenado pelo crime. O homem tinha forte ligação com a polícia capixaba e a usou para dificultar o trabalho de investigação dos policiais. Durante o julgamento, Paulo Relau e Dantinho negaram conhecer Araceli ou qualquer outro membro da família Cabreira Crespo. Em 1980, o juiz Hilton Cille definiu uma sentença para os acusados. Paulo Relau e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini, o filho do Dantinho, por outro lado, foi condenado a 5 anos de encarceramento. Queima de arquivo. Então,
A gente começou a reportagem dizendo que não haviam sido condenados, a gente chega a uma condenação, porém o que acontece, né? Um tempo depois, os acusados recorreram e o crime voltou à fase de investigação. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para o juiz Paulo Copolillo. O novo juiz responsável pelo caso escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia os culpados por, desculpa, os acusados por falta de provas. O processo foi engavetado e até hoje permanece sem solução. Segundo o relato do autor José Louzeiro, que escreveu o livro Araceli, Meu Amor, o caso sobre a morte da criança resultou em 14 óbitos, seja de possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto pesquisava sobre o homicídio em Vitória, durante a produção do livro, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. Sobre o caso Araceli, também ocorreram denúncias de subornos a policiais e álibis forjados. Entre os mortos durante as investigações estão o jovem de 17 anos, Fortunato Pitin, Jorge Michelini, o sargento e agente do Serviço de Inteligência da PM, José Homero Dias, e o traficante, José Paulo dos Santos, conhecido como Paulinho Bocanegra. O assassinato de Araceli fez com que o Congresso Nacional instituísse o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A memória da garotinha é lembrada todo dia 18 de maio. Bem, como eu disse para vocês, aqui está a referência, né, da reportagem, é uma reportagem da revista Aventuras na História, vocês podem acessar, né, para conferir essas informações. Claro, é um resumão bem grande a respeito disso, mas o que fica muito evidente para nós é que um assassinato brutal, que foi iniciado através da violência sexual de uma garotinha de 8 anos, né, vai resultar no que hoje nós temos como uma campanha nacional. E essa campanha nacional, então, importantíssima para que casos como esse a gente consiga evitar que aconteçam, né? A gente tem informações, a gente tem dados aí alarmantes em relação à violência sexual contra crianças, que mostram que mais de 70% dessa violência acontece mesmo dentro de casa. E aqui eu trago um cartaz, né, da campanha lá de Vitória da Conquista, na Bahia, que mostra o 18 de maio e fala um pouco sobre esse dado, essa porcentagem de que essa violência acontece muito dentro de casa. E aí a imagem de uma criança, né, completamente escondida ao redor de almofadas e o texto: nossa casa é um espaço de carinho e cuidado. Esteja atento às situações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando a gente fala dentro de casa, a gente não precisa pensar necessariamente em pai e mãe. Claro que sim, temos casos de pais e de mães, de irmãos, de primos, de pessoas da família. Mas a gente também precisa pensar muito detalhadamente em pessoas que entram nas famílias, né? E são consideradas famílias a partir da sua entrada, como padrasto, madrasta, irmão só de pai, irmão só de mãe, e aí N outras pessoas que podem estar envolvidas. Mas então, essa atenção perante as crianças, os adolescentes e as jovens tem que ser contínua, né? O tempo todo temos que estar atentos às pessoas que estão próximas da gente. Dados do Disque 100 mostram que só no ano passado foram registradas um total de 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade. A maior parte delas é de abuso sexual. Então, existem formas de abuso, nós já vamos falar sobre elas, mas a denúncia sexual acontece aí em grande parte delas. Há denúncias também de exploração sexual e nos primeiros meses deste ano de 2020, o governo já registrou 4.000 novas denúncias. A gente vê a Petrúcia de Mello Andrade, a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, aquele ministério lá da ministra Damares, ela vai dizer:
há uma cultura dos maus tratos no país. E a gente precisa implementar a cultura dos bons tratos às crianças e às adolescentes, os bons tratos em família, né? Então, esses momentos, essa questão de cuidado e não de violência. As formas de violência são várias, né? Aqui eu trago um cartaz do Maio Laranja para a gente falar sobre as formas. A gente tem a lei de 2017, lei número 13.431, que define as formas de violência. Primeiro, a violência física. Aquela que envolve atos que ofendem a integridade ou saúde corporal ou que causem sofrimento físico à vítima. Depois a gente passa para a questão da violência psicológica, que envolve atos de discriminação, depreciação, desrespeito em relação à criança ou adolescente. Segundo a lei, esses atos podem ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática, ou seja, o chamado bullying, isso acontecendo dentro da própria casa. Alienação parental é algo muito discutido no ramo do direito, porque envolve isso que eu acabei de falar em relação aos novos indivíduos que entram em uma família. Então, a alienação parental é outra forma de violência psicológica e acontece quando um dos adultos responsáveis induz a criança a repudiar ou rejeitar o pai ou a mãe, causando prejuízo ao vínculo entre eles e interferindo assim na formação psicológica da criança ou do adolescente. Isso, né, em caso de pais separados, que o pai ou a mãe fica sempre colocando na cabecinha da criança ou do adolescente informações muitas vezes não verdadeiras que causam aí um distúrbio emocional na criança. Outra forma de violência psicológica é expor a criança ou adolescente a algum crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio. Olha só que gravíssimo isso, né? E a gente chega na violência sexual, que envolve qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou mesmo presenciar atos sexuais ou que exponha seu corpo em foto ou vídeo. Inclui toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agressor ou de um terceiro. Pode envolver, portanto, ações com e sem contato físico. Pode ser perpetrado por alguém da família ou de fora da família, conhecido ou não conhecido pela vítima. A exploração sexual comercial é quando a violência ocorre em troca de uma remuneração ou qualquer outra forma de compensação, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. Não se fala, portanto, em prostituição infantil ou que uma adolescente é prostituta, e sim que a criança ou adolescente é explorada sexualmente. Nós precisamos entender a questão da legislação aqui, que menores de 18 anos seriam aí, no caso de uma exploração sexual, considerados sempre como vítimas, né? E não como uma escolha própria. Ainda mais grave do que tudo isso, o tráfico de pessoas, que ocorre quando alguém recruta, transporta ou aloja uma criança ou adolescente para fins de exploração sexual. Há ainda a violência institucional, definida como aquela praticada por instituição pública ou conveniada, quando gerar revitimização. Isso significa que quando profissionais, sejam de que áreas forem, manejam inadequadamente situações envolvendo crianças e adolescentes, suas ações podem ser consideradas violentas. Um exemplo é quando as instituições exigem das crianças múltiplos depoimentos sobre uma violência sofrida, ou quando, em um depoimento, ela não é ouvida de forma qualificada e ou quando ela não é respeitada. A gente precisa pensar em relação aqui aos conselhos tutelares, por exemplo, né? Porque quando uma
criança, um adolescente sofre uma violência, ela geralmente é encaminhada, né, mesmo que não seja oficialmente não, mas que não seja por tempo indeterminado, mas por ordens de depoimento, de investigação, ela vai passar por instituições públicas, então, para analisar o caso no qual ela passa. E a gente vê, então, aquela vítima sofrer esse processo de revitimização nas instituições públicas. A gente tem, por último, aqui a negligência, considerada quando os responsáveis por uma criança se omitem em prover suas necessidades físicas e emocionais, quando teriam condições para isso. Importante lembrar que a falta de recursos materiais não caracteriza a negligência. Então, quando uma família tem condições materiais para prover tudo que uma criança ou adolescente necessita, mas por N motivos, os responsáveis negligenciam esses cuidados, então exatamente a forma de violência chamada de negligência. A fonte está aqui na Constituição Brasileira e na Lei 13.431, ok, pessoal? Para a gente denunciar principalmente violação de direitos das crianças, a gente pode ligar diretamente no Disque 100, que é dos direitos humanos. Nesse Disque 100, nós podemos denunciar várias formas de agressão, não somente a crianças e adolescentes, tá? Mas a mulheres, grupos de risco, idosos, pessoas LGBT, tudo isso a gente pode denunciar a violência no Disque Direitos Humanos. Algumas orientações gerais para a prevenção. Eu vou só elencar, porque a atividade de vocês vai envolver essa parte da prevenção. Então, de primeiro tópico aqui que eu posso elencar, a atenção em relação às alterações do comportamento, né, das crianças e dos adolescentes, a exposição das crianças aos conflitos conjugais dentro de uma própria família, né, aos problemas, às brigas, tudo isso, essa exposição faz parte, evitar ela faz parte da prevenção. A criança, em relação aos segredos com as pessoas, né? Essa palavrinha segredos aí, ela já é um alerta de violência. O monitoramento é importante para a prevenção. Além disso, a conversa com a criança sobre segurança e sobre os seus direitos. A prevenção também envolve o estudo da educação sexual, alinhada, né, com a idade de cada criança, adolescente, o supervisionamento também do uso da internet, a busca por uma ajuda profissional e o desenvolvimento de uma cultura de proteção, ok? Pessoal, mais um pouquinho sobre onde a gente faz a denúncia, o Disque 100, como eu disse, o 180 também é uma central de atendimento à mulher especificamente, mas que atende as denúncias, e aqui um dado que a gente pode refletir nesse momento de quarentena em relação às escolas, né? As escolas estão vazias e isso significa muito em termos do que nós conhecemos como educação. Vocês bem sabem que a educação remota está sendo muito difícil, né? E a escola, ela não é apenas um lugar de educação, mas é um lugar também de socialização e de cuidados, né? Quando falamos em crianças que estão em situação de risco, o que acontece com elas, sendo que não estão indo às escolas? É também algo para a gente refletir. Aqui a gente tem o aplicativo, né, que pode ser baixado nos celulares, que permitem exatamente a denúncia e da própria pessoa que está sofrendo a violência pode mostrar a sua localização, mostrar o que está acontecendo. É o aplicativo Proteja Brasil, ok? Bom, o que vocês têm que fazer em relação a esse assunto? Ler a respeito, mais detalhadamente, dos métodos de prevenção à violência de crianças e adolescentes. Vocês vão escolher um daqueles que eu elenquei e explicá-lo detalhadamente, né? O mínimo são 10 linhas. Eu trago aqui alguns materiais sugeridos para vocês, a cartilha de proteção de crianças e adolescentes, o Defenda-se Sentimentos, um guia de referência, um guia escolar, tudo isso aqui que vocês podem pesquisar estão neste site aqui
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ok? Pessoal, por hoje é isso o nosso assunto, ok? Mantenham-se aí focados, estudando e a gente se encontra. Até mais!